traz esse tema, né, no momento de pandemia, onde há muitos desencarnes, e fica aquela dúvida, porque muita gente que conhece o Espiritismo já ouviu falar nessa temática da reencarnação, Cláudio. Como era a reencarnação nas tradições? Pois é, meu irmão querido e ouvintes. O tema reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Dentre eles, a pluralidade de vidas, a pluralidade de mundos, a reencarnação e a base espírita que é toda fundada no cristianismo. Sendo o Espiritismo um mix de filosofia, religião e ciências, ele busca, dentro dos seus pilares, essa conformação com uma base científica, e a reencarnação é um dos pilares dessa doutrina inovadora trazida por Kardec no século XIX. No entanto, para a gente começar o papo, a gente deve começar conceituando, né, o que vem a ser a reencarnação. Reencarnação vem de reencarnare, que significa voltar à carne. Né? Conceitualmente, é a atitude do espírito que volta a ocupar um corpo físico no planeta. Essa ideia, a gente tem que... O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro que ela não é uma ideia, originalmente, uma ideia espírita. A ideia da reencarnação é uma ideia milenar. Né? A palavra reencarnação é que foi cunhada por Kardec no século XIX. O fato da palavra ter nascido no século XIX não quer dizer que a ideia nasceu com ela. O que acontece é que quando nasce uma ciência, o cientista precisa de toda uma nomenclatura científica para identificar os seus conceitos. Assim acontece com a expressão karma. A expressão karma, o Espiritismo traz o conceito de karma dentro do conceito de causa e efeito. O fato de existir uma expressão karma utilizada pelos hindus e causa e efeito utilizado pelos espíritos, mas o conceito, o conteúdo, a essência é a mesma. Então acontece o mesmo com a reencarnação. A reencarnação, seu conteúdo é milenar. Eu vou ler aqui para vocês um trecho de um dos livros sagrados da Índia, o famoso Bhagavad Gita. Lá diz assim: assim como alguém veste uma roupa nova após se livrar da antiga, da mesma forma, a entidade viva da alma individual adquire novos corpos após descartar os antigos. Veja, isso é um livro considerado sagrado dos hindus, que data de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, a ideia de reencarnação, de o mesmo espírito ocupar diversos corpos em diversas ocasiões, descartando os corpos e voltando a encarnar em corpos novos, não é uma ideia moderna, é uma ideia antiga. Essa ideia recebeu diversos nomes, de acordo com a cultura e de acordo com o momento. Segundo Kardec, no Evangelho, o nome utilizado no judaísmo da época era ressurreição. Né? Então, os judeus daquela época conheciam a reencarnação como ressurreição. Mas aí nós temos, na literatura de Platão, na República, se fala claramente em reencarnação. Se encontra também em Pitágoras, né? Na literatura do Egito, do hermetismo egípcio, da Grécia, que isso era muito comum, e, para a gente chegar mais próximo do nosso tema, dos judeus.
o povo judeu da época de Jesus, em sua maioria, e eu não vou generalizar, porque sempre existem as seitas e os partidários de outras posições, mas o povo judeu da época de Jesus era um povo reencarnacionista. E hoje ainda, diversos setores do judaísmo acreditam nessa possibilidade e pregam a reencarnação. Cláudio, mas por que que, de repente, não sei, abandonou-se essa ideia de reencarnacionismo e tendenciou mais para essa questão da ressurreição? Isso onde é que a reencarnação aparece na Bíblia? Bem, eu vou citar aqui algumas passagens dentro da Bíblia, do Novo Testamento especialmente. Eu vou dar ênfase ao Novo Testamento. Eu extraí algumas passagens, e uma especialmente, para a gente discutir sobre a questão da reencarnação na Bíblia. Vou começar aqui lendo Mateus 11:10. Diz assim: Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então aqui chama a atenção a finalização onde o versículo em que Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça, porque nós sabemos que naquela época, falar sobre um assunto como esse, para pessoas, muitas delas lavradores, pescadores, pessoas sem conhecimento nenhum, Jesus utilizava daquelas parábolas, né? Então, naquela ocasião, quando ele dizia quem tem ouvidos ouça, ele está querendo chamar a atenção para aqueles que têm a cabeça aberta o suficiente, que aquele conhecimento já chegou até eles, que eles possam digerir isso que foi dito. Elias era um profeta que morreu há 600 anos antes de Jesus. Então, nessa passagem aqui, ele deixa claro que João Batista era a reencarnação de Elias. João Batista, o primo de Jesus, que batizava as margens do Rio Jordão. Então, aqui é uma passagem que fica clara, né? Ora, se ele é o Elias, e Elias já estava morto há 600 anos, a única explicação que se pode ter é que o espírito de Elias está no corpo do João Batista, à época, como foi profetizado. Isso, então essa ideia de ressurreição, ela não acontece porque Elias não ressuscitou, né? Ele vem... Exatamente. Dentro do Novo Testamento, o único caso que eu, nas minhas leituras, vi que se tratou de uma ressurreição nos termos em que a igreja defende, a igreja tradicional defende, é o caso de Lázaro. Porque para a igreja tradicional, a ressurreição é o ato do indivíduo renascer em corpo. Sim. O que a física, a ciência moderna, demonstra cabalmente que é impossível. O corpo desintegrado, e aí o Gênesis já dizia que é do pó volta ao pó, né? E Lavoisier, na sua teoria dizia que nada se perde, tudo se transforma. Então, quando o corpo se decompõe, é impossível que o corpo volte a existir, mesmo aquela individualidade volte a existir. Agora, na questão de Lázaro, pelo que a gente estuda, aquele caso dele foi digamos, ele estava num estado Cataléptico. de catalepsia, né? E Jesus, com seu magnetismo, consegue despertá-lo daquela letargia, não é isso? Seria o mais próximo que a gente podia falar de uma ressurreição.
Mas mesmo assim Certo. não é porque ele não estava morto, né? Sim. Não estava morto. Apesar Aí vem. da escritura dizer que ele já tinha mau cheiro e tudo. Né? Né? Agora, por que ele já estava quantos dias lá? Salvo engano, uns Naquele 3 dias, né? 3 dias, né? É. Tá naquela, Então, naquela caverna os casos de quente. catalepsia ainda hoje são muito comuns. É. Mas para durarem 3 dias, eu acredito que não, né? Pois é. Eu vou Agora, ler mais alguns trechos aqui. tudo bem. Eu já ia Passagem da Bíblia. perguntar por que reencarnar, mas você tem outras coisas aí? Eu vou Vamos. continuar na leitura dos trechos da Pois Bíblia, né? não. Em que faz referência à reencarnação. A ideia de reencarnação, e não obstante eles não utilizem a expressão reencarnação, que só foi cunhada no século XIX, a ideia de reencarnação está clara. Mateus 17:10 diz: seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como bem lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Mais uma passagem em que Jesus deixa claro que Elias reencarnou no corpo de João Batista. Agora, o que me toca mais de todas essas passagens, existem outros que eu só seleciono essas 3, o que acho mais interessante é o diálogo do Mestre Jesus com Nicodemos. Está lá em João 3, de 1 a 12. Essa passagem ela é considerada a passagem mais forte para deixar clara a presença da ideia de reencarnação. Diz assim, eu vou ler uma historinha. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus. E a gente vai já falar, vou falar logo. À época dentro do judaísmo, existiam partidos políticos. Né? Os 2 principais e mais conhecidos eram os saduceus e os fariseus. O que distinguia basicamente um do outro era que os saduceus detinham o poder. Eles é quem comandavam o templo. Né? E chegaram a esse posto não necessariamente pela descendência abraânica. Haviam muitos lá que não tinham descendência abraânica. E os fariseus, eles não acreditavam em determinados pontos. Como, por exemplo, a questão do anjo da guarda, que são, para a gente, os mentores, e também a questão da reencarnação. Os fariseus, sim, eles acreditavam em tudo isso. Então, os fariseus eram... Saduceus não, que eram aqueles que detinham o poder no templo, em sua maioria. Os fariseus não detinham o poder no templo, mas era a maioria dos judeus da época. Certo? E o Sinédrio, que é aquele tribunal judeu, era formado por judeus fariseus e judeus saduceus. Havia uma mistura, como um legislativo onde há vários partidos. Os fariseus admitiam, sim, a pluralidade de existências e a reencarnação. Nicodemos era um mestre. Quando ele diz senador dos judeus, tem várias traduções. Eu tirei esse aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas se você pegar várias Bíblias, cada um vai chamar de um jeito. Tem uns que chamam ele de príncipe dos judeus, tem uns que chamam ele de sacerdote, enfim. O que fica claro é que Nicodemos era um doutor da lei. Era alguém que dominava a Torá. A Torá, para os judeus, é composto pelos 5 principais e primeiros livros das Escrituras do Antigo Testamento. E Nicodemos era um conhecedor dessa lei, dessas normas, dessa Torá, porque ele era um dos sacerdotes do templo. Senador dos judeus é essa a informação. Então, não estamos lidando aqui com um pescador analfabeto. Nicodemos fazia parte de uma nata aristocrática e religiosa
do templo. Diz ainda que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse. Essa parte que veio à noite, muita gente interpreta da seguinte forma. Tem uns que ainda chamam o indivíduo que quer esconder sua fé, chamam de síndrome de Nicodemos. Porque Nicodemos, como era um judeu da alta cúpula, por que procurava Jesus à noite? Né? A ideia que passa aqui, inicialmente, é que ele escondia sua fé e só procurava Jesus à noite para que ninguém o visse procurando. Mas a explicação histórica é bem outra. Nicodemos era além das suas atribuições no Sinédrio, Nicodemos era aspas, um empresário, dono de várias pousadas na região de Jerusalém. E como um homem ocupado, procurava Jesus à noite, que era um momento que para ele era mais cômodo. Mas existe essa expressão, síndrome de Nicodemos, que é aquele cristão que esconde a fé. Adiante. Diz Nicodemos, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Coisa que chama atenção aqui é Nicodemos, que é um doutor da lei, chamar Jesus de mestre. Isso reconhece a sua superioridade. Aí diz ainda, para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aqui que está a questão. Aí Nicodemos indaga, como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde, em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Alguns críticos da teoria da reencarnação alegam que quando ele se refere à água, ele está se referindo ao batismo. Mas não é verdade. Essa não é uma interpretação mais condizente com o contexto. O batismo, nos moldes cristãos, só fora instituído com o cristianismo. A ablação em água, que é um ritual de lavagem, era muito comum naquelas terras desérticas, por questão de higiene. Inclusive fazia parte da Torá. Os banhos. O que fez a aliança do povo judeu com Deus, estabelecido por Abraão, foi a circuncisão. A criança, aos 8 anos, era levada para ser circuncidada. Isso simbolizava uma aliança de Deus com aquele povo. Com Jesus, essa aliança passou a ser o batismo. Mas o batismo recebeu uma ressignificação. O que antes era só um banho, que não tinha um caráter religioso ritualístico, tinha um caráter legal para outras coisas, passou a ter um caráter de vínculo com aquela fé cristã. Então, quando diz aqui da água como se fosse o batismo, essa expressão, essa interpretação não é muito consentânea com a realidade. Na verdade, quando se fala em água aqui, se fala especificamente em matéria. O cristianismo, como o judaísmo, como ninguém pode deixar de entender dessa forma, entende que o homem é uma realidade dupla. O homem é corpo e é espírito. Então, a água que simboliza o homem material. Não é? E é certo que o homem material é composto em sua essência por 70% de água. O próprio espermatozoide e o próprio óvulo são 2 gotículas de água, como diz Divaldo Franco. Então ele diz, nascer da água é nascer da carne. Não é se banhar no rio, não é submeter a um batismo que só a partir de João Batista que for instituído. O próprio batismo precisa ser interpretado de acordo com aquela realidade daquele momento. Se o batismo tem a finalidade de purificar de pecados, Jesus não poderia nem precisava se batizar. Isso. Porque Jesus era um espírito superior. No entanto, mesmo assim, pois não. Não, Cláudio,
Então, por que a gente precisa da reencarnação? A reencarnação, amigo, ela serve para que a gente possa evoluir. Né? Essa evolução, evolução. essa evolução que você fala até chegar ao ponto de ser uma evolução crística, até ao ponto de ser uma condição que Jesus teve também? Exatamente. A doutrina espírita aduz que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? E eles passam por uma evolução constante até se tornarem espíritos puros, né? Porque o meu computador fechou, estava lendo aquilo. Enfim. Então, a evolução é sempre crescente, ninguém estagna, ninguém para. Eu estava até lendo aqui sobre a reencarnação, né, no capítulo 4 da pluralidade das existências. É a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Eu vou abrir meu livro aqui, que eu estava lendo, uma que travou. Kardec pergunta, o meu amigo, Kardec vai perguntar o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Quer dizer, a alma está encarnada, não é isso? Então, quando a gente fala em alma, é porque ela está encarnada. E que uma encarnação só é impossível ela fazer essa depuração, né? Então, ela teria que voltar várias vezes para poder fazer essa depuração, não é isso? É isso. Inclusive, no item B, ele volta a perguntar, ainda dentro do 166. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Aí o espírito responde: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aqui é interessante notar, quando ele diz a alma passa, então, por muitas existências corporais. A pluralidade de existências não deve ser confundido com pluralidade de vidas. A vida é uma só. As existências são aquelas entradas do espírito em corpos. Essas são múltiplas, né? Evolutivamente. Aí no 67 ele pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? A explicação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Exato, eu ia falar isso com você sobre a justiça divina. Porque, digamos, como é que Deus nos criaria? E, de repente, a gente tem essa chance e o materialista, a pessoa materialista acha isso, né? Quando morre, se acaba. Mas qual a justiça divina para um bebê que nasce morto? Né? E uma pessoa vai morrer com 100 anos, por exemplo. Então, aquele bebê nem chegou a viver e outra pessoa viveu muito tempo. Onde é que estaria a justiça divina nesse caso, né? Exatamente. É aí que entra toda a questão. A reencarnação, ela resgata exatamente essa questão da justiça. Se somos todos filhos de um Deus justo e toda bondade, como admitir exemplos como esse que você trouxe agora? Crianças que morrem em eternidade, né? De pessoas que passam a vida fazendo mal e que, ao morrer, se arrependem e, em tese, iriam para o céu porque teriam se arrependido. E esses 50, 60, 80 anos de mal, como fica? E assim vai. Então, essa questão da justiça da reencarnação está atrelada à questão da ação e reação, né? Exatamente. Então, quem quiser acompanhar aí depois, que
para o pessoal adquirir, né, o seu O livro, computador travou. o livro dos Espíritos. Então, Tá me tem essa ouvindo, Elton? parte. Estou ouvindo sim. Aqui eu estou lhe vendo. Alô, No Emerson? Jitsi, no Jitsi tá bacana aqui. Estou lhe ouvindo. Emerson? Tá bom? Opa! Não tô lhe Opa, ouvindo, Cláudio. não. Opa. Tava. Eu tive um Eu, probleminha aqui com o meu computador também. Tá todo não, meu, travado. meu microfone estava desligado. Eu desligo aqui, mas você estava me ouvindo pelo Instagram. Bom, e continuando, para quem tem aqui o livro dos Espíritos, é justamente falar sobre a pluralidade das existências, né? Fala sobre a reencarnação no capítulo 4, começa na pergunta 166, vai até a pergunta, fala em reencarnação, até, pronto, tá aqui, até a 199, né, falando sobre a sorte das crianças depois da morte. Então, é um assunto muito vasto, muito Esse interessante. 171, essa Foi não. questão 171, que faz exatamente referência à questão da justiça que você trouxe há pouco, Isso, e que se funda a reencarnação. Aí exatamente. a resposta é na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. É o filho pródigo que sempre volta e sempre é recebido. Exato. Cadê? Recuperou aí o seu Não, computador? está tudo travado aqui. Mas é isso, a gente continua aqui e eu queria que você, se possível, aí fizesse a distinção, se for possível agora fazer a distinção, você fez as anotações devidas, né, entre reencarnação e ressurreição, você já abordou de um certo modo, né? Está me Sim, ouvindo aí? estou ouvindo. Mas isso você já fez uma abordagem, né, sobre reencarnação e a ressurreição. É isso? Sim. Então a ressurreição era como, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, era como os judeus chamavam a ideia que hoje nós temos de reencarnação. Né? Mas existe uma outra interpretação também, que a ressurreição seria aquele fenômeno da passagem última do espírito, quando ele progride, quando chega a um ponto da sua última encarnação, essa subida para a condição de espírito puro seria a ressurreição. Seria uma outra interpretação. Mas a ideia que a doutrina tradicional das religiões tradicionais trazem é a de volta à vida do mesmo corpo. É aí que está o absurdo. Já era um absurdo para a época. Imagine para hoje, com a ciência que nós temos. Admitir que um corpo que voltou ao pó, que se desintegrou, que virou adubo, que voltou à natureza, inclusive energeticamente, possa retomar a vida em um dia em que haveria o dia da salvação e esses corpos, que eu não sei onde estariam, voltariam a existir. Bem, isso agride um pouco a nossa lógica, a racionalidade. A ideia é que se entende, como a gente fez várias leituras há pouco, que a ideia constante do judaísmo da época, que prevalecia o farisaísmo, era da reencarnação. Era da volta do espírito a uma diversidade de corpos. O corpo que o espírito vai receber é aquele que ele precisa para suas provas e expiações naquele momento específico. Né? Então, se você, para passar por aquelas provas, que no período intermissivo, que é aquele período de erraticidade, você elabora um plano reencarnatório e você precisa de um determinado corpo, por exemplo. Se você
precisa ter filhos e tal, você volta como mulher, né? Ou se você tem uma determinada, abusou das riquezas numa determinada encarnação, você volta na condição de pobre. Como aconteceu no livro 50 anos depois com o escravo Nestório, que foi Públio Lentulus lá há 2000 anos, os livros de Emmanuel, né? Então o Públio Lentulus, um senador importante romano, volta na pele de um escravo, no livro 50 anos depois. Isso, você toca num ponto importante. É assim que acontece a depuração do espírito, através dessas vidas sucessivas, ele tem que experimentar novas etapas. Por exemplo, o senador Públio Lentulus, 50 anos depois, ou um período de tempo depois, reencarnou como um escravo. Exatamente. Essa expressão que você usou, muito bem colocada. A expiação e as provas e expiações são como buris, são como lixas, né, no nosso espírito, que vão aplanando, polindo. O que sai do outro lado é um diamante, mas a pedra bruta é o que entra. Então nós somos essa pedra bruta, nós somos criados ingênuos, ignorantes, simples. E dentro dessa roda kármica da ação e de reação, tendo contato com os outros, nós vamos criando essas relações dentro do que a gente chama de grupo ou karma, que é um grupo muito grande de pessoas interligadas por essa coisa da causa e efeito. E quando desencarnamos, é a hora de fazer a prova dos 9, a conta de como é que se foi na encarnação passada, tirar tudo aquilo de bom que foi aprendido, isso fica. É aí que a gente costuma dizer que o espírito sempre evolui, ele não retroage. Agora essa evolução, ela acontece de uma maneira para uma, acontece de uma maneira para outra entidade, ela acontece, a progressão dela. Como é que é a progressão do espírito? Você me pergunta sobre a velocidade de progressão de uns e de outros. Exato. Sim, isso é como uma escola, né? Tem uns que se dão melhor, que estudam mais, e seguem em frente, vão à frente. Outros ficam, repetem, ou não saem muito bem, tem que repetir. O que acontece é que retroagir não, mas repetir pode. Pode repetir, não tem problema nenhum. Mas uma das implicações dessa repetência não quer dizer que você reencarne num animal, por exemplo. Não. Essa teoria da reencarnação em animais e em plantas é uma teoria que foi por muito tempo e ainda hoje em algumas culturas do Oriente é admitida. Se chama metapsicose. A metapsicose é essa possibilidade que alguns admitem do espírito humano encarnar em animais ou plantas. Não há possibilidade, né? Para a doutrina espírita, não. E a explicação é lógica. Está dentro dessa conversa que a gente estava tendo há pouco sobre evolução. Os nossos irmãos animais estão dentro da cadeia evolutiva bem abaixo dos homens. Porque dentro da cadeia evolutiva são 3 momentos especificamente. O primeiro é o momento do instinto. O segundo é o momento do sentimento. E o terceiro e o último é o momento da razão. Os homens já estão no momento da razão. Os nossos amigos, irmãos animais, estão no momento ainda do instinto. Então, o homem reencarnar em corpo de um animal representaria um retrocesso evolutivo que não é cabível, não tem, logicamente, dentro do sistema reencarnatório, não tem sentido. Todos evoluem sempre para frente. O máximo que pode acontecer é a estagnação. Né? Agora é o seguinte, às vezes o indivíduo encarna com alguns valores muito bons. Né? E durante a encarnação, começa a fazer besteira e atrapalha toda a encarnação, se transformando numa pessoa
má. A pergunta aí, ele não retroagiu, não? Não, ele não retroage enquanto espírito, ele retroage enquanto pessoa, enquanto ser humano. O espírito permanece do mesmo jeito, com os mesmos valores. Quando a gente, na encarnação, adquire esses valores, eles não se perdem. Eles ficam dentro do nosso corpo mental. Isso é uma expressão lá também do André Luiz. Ele chama de mental soma, corpo mental, que é um outro corpo que a gente depois vai discutir. Depois a gente falou do físico, do etérico, do perispírito, e existe o mental. Então, todas essas coisas boas que a gente, durante a encarnação, angariou, a gente acumula como uma bagagem nesse corpo mental. E ele fica lá, isso não tira de ninguém. O fato de você ter feito besteira na encarnação, você não regrediu, você não tirou as coisas boas que guardou lá na maleta do corpo mental. Deixa eu pegar um assunto do momento aqui para que a gente possa esclarecer algo sobre o menino Henrique, né? Está hoje aí na imprensa. Esse plano reencarnatório desses indivíduos, isso tem um planejamento e eles se reencontram e de repente acontece aquilo? Ou poderia não acontecer o que aconteceu, Cláudio? Tudo está dentro do livre-arbítrio. Tudo está dentro do livre-arbítrio. Nós estamos tratando de pessoas intelectualmente sadias, né? Racionais, inclusive superiores em grau econômico a grande maioria dos brasileiros, o que, em tese, nos traria a ideia de que eles tiveram acesso ao estudo. Então, tudo está dentro da questão do livre-arbítrio. Então, a que foi feita será inevitavelmente colhida. Isso é uma questão de tempo. E quando a gente trata de tempo dentro da teoria reencarnacionista, não se assustem em dizer que 100 anos é muito tempo. 100 anos não é nada. Né? O espírito reencarna dezenas, centenas de vezes. 100 anos é um dia na escola. Uma vida é um dia na escola. Lá na introdução do livro Nosso Lar, André Luiz deixa isso bem claro. Uma vida é um sopro, é uma ida à escola, é um dia. Então, essas pessoas que se comprometeram fortemente, nesse caso do garotinho, como em tantos outros, são pessoas que adquiriram uma carga kármica fortíssima, que terão que... A justiça humana nunca vai ser suficiente para punir ou para balancear a dor de um pai, a dor da família, num caso desse. Nunca. Não tem pena que retire essa dor. Se você pega alguém que mata outra pessoa, não vamos tratar do caso concreto, vamos pegar um caso abstrato, e vamos pegar agora a pena máxima, que seria pena de morte. Então o cara mata um filho de alguém, ele é preso e é submetido à pena de morte. Resolveu? Não resolveu. Ele foi punido, foi doloroso, certamente. Ele foi tirado, foi, tudo bem. Mas a dor do pai, da mãe, está do mesmo jeito. Só as reencarnações, os reencontros dentro desse grupo, que eu chamei de grupo karma, é que vai contrabalancear isso, é que vai colocar isso tudo dentro da harmonia novamente. O universo funciona dentro do elemento da harmonia. Eu estava vendo aqui, acho que foi uma pergunta até do meu cunhado, do Júnior. A gente sabe que já houve reencarnação, né? Como é que sabe que já houve uma reencarnação? Como foi comprovado isso? Interessante, eu achei um filme de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, de repente ela começou a ter insights, ter visões de uma vida passada. Né? Uhum. E ela insistiu, ficou com essa ideia, e isso começou a prejudicar ela no trabalho e tal. É muito interessante esse filme. E ela, eu entendi a pergunta do colega.
cientificamente, ele quer saber como se comprova a reencarnação. Então, o Espiritismo é uma ciência pragmática, uma ciência em que as observações caso a caso, e no geral, é que extraem as conclusões, né? Então, existem diversos cientistas, inclusive um grande cientista brasileiro, que trata da reencarnação, que a estuda a fundo. Como é o estudo que esses cientistas fazem? E aí eu não estou tratando, salvo raras exceções, como o caso desse brasileiro, de religiosos. Estou tratando de pessoas da ciência, né? Eles identificam casos de pessoas que tiveram durante a infância lembranças de vidas passadas. Aí entrevistam essas pessoas, visitam o seu local de vida, e muitos deles conseguem até levar o cientista à sua família anterior, da vida anterior. Então existem diversos casos elencados por vários cientistas. Aqui atrás de mim eu tenho um livro do Ian Stevenson, chamado Casos de Reencarnação. Não sei se dá para ver aí. Casos Europeus de Reencarnação. Nesse livro, o autor, que não é um religioso, elenca diversos casos, cientificamente, em que ele mesmo investigou, entrevistou e foi ao local, na Europa, de pessoas que lembram da vida anterior. E o que é interessante nesses casos é que, na grande maioria deles, quase 100% deles, se tratam de crianças. Mas por que crianças? Por que a criança lembra mais? Porque os laços fluídicos da encarnação, eles vão se apertando, desde a fecundação até os 7 anos de idade. Então, nesse período, até os 7 anos de idade, todas essas manifestações parapsíquicas do espírito estão mais afloradas. A gente viu naquela semana passada, a gente tratou da mediunidade. Eu disse que na infância ela geralmente deflagra, ou na adolescência. A idade adulta já é mais raro, acontece, mas é mais raro. A mesma coisa, as crianças nascem com esses laços fluídicos afrouxados e muitas delas têm lembranças anteriores. Tem um livro brasileiro chamado A Volta, brasileiro não, americano, chamado A Volta, em que um garotinho lembra de todos os detalhes da vida anterior em que ele foi um combatente na Segunda Guerra. Lembra do nome do avião, lembra como morreu. Aí o pai leva e ele vê o avião, onde aconteceu o acidente. Inclusive tem um documentário no YouTube sobre esse livro, A Volta. Então tem esse livro do Ian Stevenson, e o cientista brasileiro que eu me referi é o Hernani Guimarães Andrade. Veja só, o livro se chama Reencarnações no Brasil. Porque tá ao contrário, né? Certamente, não sei, por causa da câmera. É do Hernani Guimarães Andrade. Ele fez o mesmo trabalho do Ian, só que no Brasil. Né? A diferença é que o Hernani é um espírito, cientista, mas tem esse lado espiritual que não pode ser esquecido. E aqui o Hermínio, não tem outro aqui. O Roy Stillman, Hermínio Miranda, né? Escreve o Reencarnação. Né? Histórias verdadeiras e vidas passadas. Só casos. Né? E o Hermínio Miranda, que você falou, está aqui. O clássico dele que trata do tema. Hermínio Miranda é um dos maiores cientistas brasileiros da espiritualidade. O filme que eu falei é o Minha Vida na Outra Vida. Viu? É uma inglesa que de repente ela tem esses sonhos e visões e descobre que viveu na cidade de Malahide, na Irlanda. Né? E ela nasceu 21 anos depois da desencarnação. Ela começa a ter, na vida adulta, esse sonho, e depois ela reencontra, acredito que um dos filhos, né? Um dos filhos dela, lá em Malahide. É bem interessante, tem esse filme aí, acho que na internet. Outra questão interessante que você falou em 21 anos é a pergunta: quanto tempo depois de desencarnado volta a reencarnar?
né? O próprio Kardec, Isso. no Livro dos Espíritos, na questão, ele diz que isso não há um tempo fechado, um tempo fixo, né? Uns voltam em dias, outros em meses, anos, décadas, séculos. Depende de muitos fatores, do grau evolutivo. Pois não. Você fala em grau evolutivo. De repente, um espírito ele não quer reencarnar devido a seu estado ainda muito primitivo, ou assim, até no estado um pouco mais avançado, mas fica resistente à reencarnação. Ele é obrigado a reencarnar? Inclusive é interessantíssima essa pergunta. Ele resiste, tudo bem, existe um momento inicial em que essa resistência é válida. A espiritualidade aceita. Mas chega um ponto que é porque a reencarnação é algo natural. Sabe? Ela acontece naturalmente. É como uma mãe que engravida, naturalmente ela tem que expelir o feto, a criança. Então a reencarnação é a mesma coisa. Tudo bem, você não vai reencarnar e fica se segurando, fica escapulindo, mas chega um ponto que a necessidade te obriga e você vai. Então, esse parto ele acontece inevitavelmente. Agora é fácil, faz parte, relutam, como você disse. A questão da reencarnação ela faz parte justamente da justiça divina, então você não pode deixar de evoluir, não é isso? Perfeito, perfeito. Outra coisa, aí em cima do que você disse, Emerson, existem leis humanas e leis da natureza. As únicas que são capazes de serem infringidas são as leis humanas. As leis da natureza não podem ser infringidas. Isso é uma característica da lei natural. Ninguém infringe uma lei natural. Ela segue o seu curso inevitavelmente. Inclusive, as leis naturais não privilegiam castas, nem cores, nem o tipo de privilégio. Também não são quebradas para beneficiar ninguém, nem o Cristo. O Cristo, quando encarnou na Terra, ele morreu como um humano. Ele era o filho do Deus Pai. Ele poderia muito bem ter evitado tudo aquilo. Mas ele não quis revogar a lei para beneficiar o próprio filho. Esse momento que nós estamos vivenciando é um momento em que a lei da natureza ela prevalece? Acredito que sim. Acredito que sim. Um freio de arrumação, né? Tudo é regido por Deus. Deus é uma inteligência superior e Deus é esse conjunto de leis inevitáveis, irrevogáveis, inexoráveis. Eu falo assim, como a gente estuda a lei de destruição, né, os flagelos destruidores, e eles, ciclicamente, isso aparece. Exatamente. Esse ciclo ele é natural em todas as religiões, inclusive do Oriente. No hinduísmo, existem 3 semideuses que tratam exatamente da criação, da manutenção e da destruição constantes. Os cientistas dizem que um dia o universo foi criado a partir de uma grande explosão. E ele vai expandir, expandir, expandir até um dia que ele vai voltar ao zero novamente. Então há um ciclo. Isso é uma lei natural e irrevogável. Uma lei natural e irrevogável. Então, dentro dessas circunstâncias, muitas vezes nós, homens, vilipendiamos a própria natureza. A natureza e todas as suas leis trabalham com uma lei maior chamada lei da harmonia. A própria lei de causa e efeito é baseada na lei de harmonia. Tudo que sai dessa harmonia volta para o lugar de que estava, inevitavelmente. Então, se você joga lixo no mar, amiga, não se preocupa não. Aquilo vai voltar de alguma forma, porque o mar não vai admitir aquele lixo ali. Vai vir um tsunami, ou vai vir uma enchente, ou, enfim, aquela região do mar, daqui a 200 anos, que para a espiritualidade é um dia, vai estar submersa. Enfim, nós às vezes praticamos atitudes simples, que a gente acha que são pequenas, mas que trazem, quando somadas, uma consequência, porque todo esse conjunto vai buscar harmonia. É a lei da entropia. Me diga uma coisa, agora, vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais reencarnar? Sim, a doutrina fala
que chega um ponto em que o espírito adquire a categoria de espírito puro. Daí ele não precisa mais encarnar, né? Mas ele pode reencarnar? Pode. Já ele não vai voltar encarnando para provas e expiações, que era o motivo inicial que a gente tratou aqui, que é o motivo básico para evoluir, provas e expiações. Ele agora volta em missão, são espíritos missionários. Ao exemplo de Jesus. Jesus não precisava, porque ele já caminhou todo esse percurso, né? Esse é um tema interessantíssimo para a gente debater depois, de provas e expiações, né? Sim. Isso causa uma dúvida nas pessoas. Então, o Cristo subiu todo esse percurso, se transformou em um Cristo cósmico, um administrador de orbe, um administrador de planeta, foi responsável pela criação do planeta Terra, estava com Deus quando tudo foi criado, ele é o verbo de Deus porque ele é a materialização de Deus em carne, né? Mas ele é um espírito que já percorreu tudo isso. Ele tinha o direito de não voltar? Tinha. Mas ele voltou em missão. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada para expiar. Ele voltou em missão. Para semear no homem a boa nova, que é o evangelho em grego, que significa boa nova. É todo aquele código moral tratado nos quatro evangelhos, nos 3 sinóticos e em João. Você falou em Jesus, e vamos explicar então a ressurreição de Jesus, né? Se a ressurreição, enquanto o corpo não existe, por que o corpo de Jesus ele desaparece e aparece depois em corpo aos discípulos? Falar da ressurreição de Jesus, vamos falar primeiro da vinda de Jesus, né? Eu faria a pergunta: Jesus reencarnou? Sim. Aqui, naquela ocasião, não. Jesus não reencarnou porque, para ele reencarnar, eu teria como pressuposto que ele veio outras vezes aqui. Aquela foi a primeira encarnação de Jesus. Então, Jesus não reencarna, Jesus encarnou em missão. Certo? Ele não encarnou antes na Terra, porque a Terra, desde sua origem, há bilhões de anos atrás, ele foi um dos arquitetos desse orbe. Então, ele arquitetou. Quando ele arquitetou, ele já era espírito puro das esferas siderais, um arquiteto sideral. Então, ele já era espírito puro. E esperou todo o processo. Que a gente possa, que as pessoas tenham uma ideia, então, estima-se que temos 4 bilhões de anos, não é por aí? Exatamente. 4,5 bilhões. O universo tem 13,5 bilhões. Mas então, Jesus participou da planeta Terra. Né? Ele é o governador do orbe. O Espiritismo chama assim, mas é o espírito superior responsável, que tutela o planeta. É o mentor da planeta Terra, digamos assim. Só teve uma encarnação aqui na Terra. Na Terra, exatamente. Todo o processo para ele se transformar em Cristo foi em outros mundos. Muito bem, então quando ele vem encarnar, a gente tem que entender a vinda dele, a vinda da primeira revelação com Moisés, que veio preparar. Qual foi o grande ponto-chave de Moisés? Foi lançar na humanidade a ideia de um Deus único. Porque à época prevalecia o politeísmo, não é? Então a ideia do Deus único surgiu com Moisés. Então foi lançada a semente. E milhares de anos depois, aqui Jesus, já com o campo pronto, veio. Agora, o grande sacrifício do Cristo, Hermes, sob nossa ótica de mortais, ter morrido na cruz por ter trazer para nós a ideia da boa nova, de amar o inimigo, de amar ao próximo. Foi essa a vinda dele realmente. Ele veio aqui deixar esse recado. 33 anos não significa nada. Ele veio só deixar o recado. E passou por tudo que ele teve que passar naquelas circunstâncias. Pois é. Mas o que é mais interessante é que a gente não compreende é o grande sacrifício que ele fez, não aquele da cruz, que aquele da cruz todo mundo compreende, todo mundo entende,
ele morreu naquelas circunstâncias, com tanto flagelo, tanto sofrimento. E foi exatamente um exemplo, não é, de amor à humanidade. Mas o ponto que está por trás de tudo isso é o grande sacrifício que o espírito dessa envergadura fez para fazer o descimento vibracional da escala celestial em que ele estava até a lama do planeta Terra. Espíritos como Ramatiz, a psicografia do médium Hercílio Mais, descreve no livro maravilhoso chamado Sublime Peregrino, que demorou 1000 anos terrestres, 1000 anos terrestres, para que Jesus conseguisse descer a vibração dele para poder encarnar aqui. 1000 anos. Quer dizer, para um Cristo, para a espiritualidade, 1000 anos é nada. É toda uma preparação. Foram 1000 anos para ele se preparar para poder encarnar. E descer a vibração, porque um espírito puro não pode chegar e entrar aqui, não. É a mesma coisa que eu pegar um corpo humano sem nenhuma proteção e jogar no fundo de 3.000 metros d'água. No meio do caminho ele explode por causa da pressão. Então, aqui é denso. Os cristos vivem num patamar evolutivo tão alto que não existe corpo, não existe nada disso. Então, para eles densificar o perispírito, criar perispírito, densificar, entrar na carne, isso foi doloroso. Isso foi um sacrifício. Oi. Uma pergunta interessante novamente aqui, eu estava vendo aqui, acho que do meu cunhado Júnior. Ele pergunta, bom, a pessoa praticou mal na encarnação, de repente ele volta e começa a fazer o bem. Né? Ele não se lembra do mal que fez, né? Assim que será que essa pessoa lembra de alguma coisa? Né? Não é aquela questão do esquecimento, né? Ela não lembra, não lembra. Mas ela traz em si a sensação. Ela traz em si a tendência, por isso que nós temos que nos conhecer. Aquela palavra, conhece-te a ti mesmo, que a gente leu na conversa passada, acaba indo aí. Quando a gente se conhece, a gente identifica na gente as nossas más tendências, que é o que a gente veio corrigir aqui. Então, se eu tenho uma tendência a ser egoísta, eu já identifiquei essa tendência, toda vida que ela aparecer, eu vou tentar corrigir. Não é? É aquela coisa do camarada que diz, Deus me dê paciência. Aí Deus dá. Como é que Deus dá? Te põe 1 hora numa fila de banco, 2 horas no engarrafamento. Você não pediu paciência, como é que ele vai te dar paciência sem te colocar nessa situação para que você teste a sua paciência? Aí você precisa identificar aquilo, dizer que não tem paciência, se controlar diante daquela falha. Então é assim que funciona. A gente não lembra, evidentemente, porque aí estaria prejudicado o mérito, mas a gente tem a tendência, a gente nasce com aquela inspiração, com aquela ideia, né? Ela é inata. Ela vai se afrouxando, se manifestando no decorrer da vida. E o grupo karma é colocado, as pessoas são colocadas dentro desse tabuleiro de xadrez, juntas umas às outras. Às vezes um filho problemático nasce dentro de uma família, para que essa família mais evoluída faça esse filho evoluir um pouco. E às vezes o que é muito comum que está acontecendo no mundo atual é o contrário. Filhos mais evoluídos nascendo dentro de famílias mais atrasadas para levantar essas famílias, trazendo ideias, formas de agir diferentes, enfim. Isso tem sido muito comum ultimamente. A gente falou até disso na outra conversa, quando tratamos das crianças índios, não foi? Isso. Agora, sim, pois é. Sim. Para finalizar, então esse é o grande sacrifício da encarnação de Jesus. Certo. Né? Então Jesus não reencarnou, ele encarnou dentro dessa condição sacrificial que a gente ignora, porque ele não simplesmente chegou aqui e encarnou. E para terminar e falar da questão do sumiço do corpo e da ressurreição, né, porque a forma que se encontrou para justificar a ressurreição seria que o corpo de Jesus desapareceu, então ele estaria vivo em carne. O que seria um absurdo para um espírito na envergadura de Jesus. Para que ele precisa carne? Eu só preciso de uma roupa de mergulho quando eu vou mergulhar. Jesus não está mergulhado na carne, para que ele vai precisar de carne? Ele é aquele mesmo espírito que baixou a densidade para chegar aqui. Então,
Quando Maria Madalena e as outras Marias procuraram Jesus no domingo de manhãzinho, bem cedo, para passar os perfumes, porque não tinha dado tempo, já que ele foi morto, que ele expirou já próximo ao sabá, e nesse momento os judeus não permitem nenhum tipo de atividade, o corpo foi guardado na grutinha, e elas foram no domingo de manhã fazer esse trabalho. E lá chegando, perceberam que Jesus não estava. Maria voltou, disse a Pedro, Pedro voltou, chegou lá, constatou que não estava e sai de novo. Quando Maria volta, encontra com um homem que ela pensa que é o jardineiro, mas era o Cristo. E ele diz, Maria, sou eu, e ela reconhece imediatamente. Então foi a primeira vez que ele se apresenta. Ele se apresentou para uma mulher. E é tão importante essa passagem, porque a mulher judia naquela época, um testemunho dela não valia nada, por causa do machismo e tantas outras questões culturais. E o testemunho foi tão verdadeiro que ainda hoje está na Bíblia, porque se eles quisessem deturpar, colocaria ali não uma mulher, mas um homem, para dar mais significado. Mas permaneceu a Maria. Então depois Jesus aparece na estrada de Emaús, a 2, depois aparece a 11 dos discípulos, porque Tomé não estava, depois aparece com Tomé, é a ocasião em que ele põe a mão nas feridas, e depois aparece aos 500, terminando os 40 dias, em que ele volta, tem essa volta à dimensão superior. A questão é, por que o corpo desapareceu? O corpo desapareceu porque nós estamos tratando de Jesus. Não é um qualquer. Não é uma pessoa como nós. Se fosse um de nós lá, no outro dia estava fedendo, em decomposição. Nós estamos tratando do Cristo planetário. O homem que moldou com suas próprias mãos o fluido cósmico universal e criou o planeta Terra. E ele não consegue moldar o próprio fluido cósmico para o corpo dele. Foi o homem que moldou o fluido cósmico universal e deu visão a quem não tinha de nascença. Quem aprumou pernas e braços de aleijados e deficientes em toda a Judéia. Como é que se faz isso? Se faz isso manipulando uma substância chamada fluido cósmico universal. Jesus manipulava o corpo físico dele do jeito que ele queria. Ele é um espírito puro que a gente não sabe nem o que é isso. Então, naquele momento, simplesmente, ele fez o que quis com o corpo dele. O corpo sumiu mesmo. E ele materializou para Tomé tocar nas feridas. E ele apareceu outras vezes. Não é? Como é que a pessoa pode imaginar que um ser de carne pode voltar a um plano espiritual? Isso. Essa é a teoria que eu acho que é a mais consentânea com a realidade. É a chamada teoria fluídica do corpo de Jesus. A parte de alguns da doutrina espírita que não tolera, não aceita essa posição. Mas, na minha humilde posicionamento, eu acho que é o mais adequado. Inclusive, Divaldo também trata dessa questão e acha que é isso. É a explicação mais lógica dentro da doutrina. Não é? Outros dizem que não, que foi Pedro que foi lá e furtou o corpo porque ele seria vilipendiado pelos judeus e tal. Mas por que não colocaram isso na Bíblia? No momento que ocultaram isso dos evangelhos, disseram, estão todos mentindo, então. Se algo aconteceu e não está lá, quer dizer que os 4 evangelistas mentiram. Pois é. Não é? Por que não disseram? No outro dia, Pedro, inventaram uma fantasia, né? Temendo que impediasse o corpo do mestre, ele tirou daquele lugar. Não tinha problema, mas não foi dito. Então, a explicação mais consentânea é essa. É um assunto muito instigante, a gente começa a fazer outros links, né? Mas a gente já passou de 1 hora já dentro do bate-papo. E, por exemplo, eu queria perguntar sobre os desencarnes coletivos que acontece de muita gente morrer dentro de um mesmo evento. Tudo isso aí tem a ver com karma, com causa e efeito, com interligações kármicas entre essas pessoas. A gente não compreende, mas tem, certo? Com programação planetária também. Pode ter várias explicações. É o que está acontecendo agora. Em todo caso, não é uma explicação só. O que está acontecendo agora com o nosso planeta seria esse desencarne, não é um desencarne integrado, digamos assim, né? De uma só vez. Aparentemente.
Aparentemente, né? Aparentemente. E sem dúvida, aparentemente. Aparentemente. Nós estamos vivendo dentro de uma transição, né? Pelo menos é o que a gente vem estudando já desde o início do Espiritismo. O Kardec ele já tinha, É, né? Ele é a já transição tinha planetária. isso, né? É uma reurbanização extrafísica. Lá em cima está tudo sendo reurbanizado. Está em reforma. E repercute aqui. Eu acredito. Não se iluda. A tecnologia que tem aqui não é nada diante da tecnologia que tem lá. Isso. Você dá uma lida nos livros do André Luiz que você vê. Do aerobus até aquele aparelho que faz a leitura áurica, não é? E tantos outros aparelhos. E aquilo ali foi na década de 40. Eu não posso admitir, aqui na Terra está evoluído e tal. Aí lá está como? Fazendo fogueira? Pelo contrário, o pouco que chega aqui são as migalhas, muitas vezes, que vêm de lá. Einstein mesmo deixou claro que muitos da sonhos, dobramentos. Dobramentos, Aquela música Yesterday do Paul McCartney foi um sonho que nada, um desdobramento. A música ele ia O camarada não música tocava de música naquele estilo, o estilo era Corpos rock. Mexidos. Aí depois ele mudou para Yesterday, né? Pois é, Scrambled inclusive Eggs. se a gente analisar hoje, porque ele tem uma espécie de nostalgia do passado, né? Como ontem era bom, né? Pois é, meu amigo. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo espírita. Já tem 1 hora, já em 10 minutos. 8 horas, 10 minutos. E é um Peço desculpa assunto porque realmente. meu computador travou, Mostrou. eu ia ler alguma coisa, acabou me Não, atrapalhando tudo um bem. pouco aqui. Você mostrou todos os livros aí que você queria? Eu ia mostrar esse, já mostrei, era isso. Gostou, né? Então pronto. Então, espero que o pessoal tenha gostado, né? A gente volta na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Até Boa sexta. noite. Até sexta.